falar por que eu estou perguntando. Porque na Batista nós temos as reuniões, as ordinárias e extraordinárias. Agora acabaram de inventar as secretas. Fizeram uma reunião secreta só as mulheres, né? E falaram que o pastor não ia pregar, estava proibido pregar hoje. Então, sinto muito, mas hoje o senhor vai ficar de castigo. Amém? Gente, a paz do Senhor, boa noite. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Nós fizemos lindo, maravilhoso, mas esquecemos de apresentar os visitantes. Nós temos visitantes hoje. Os amigos lá no ano. Fique de pé, para pessoas conhecerem, só para. Lá de Fragoso, conheci ele há um tempo atrás. Fez amizade com a gente lá no nosso grupo lá do Arena Christian Rock, que é o grupo roqueiro cristão. E está aí firme e forte. Bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Tem mais alguém visitando a gente? Não? Meus irmãos, eu vou pedir meus irmãos que abram a Bíblia. 1 Timóteo 3, a gente já leu essa passagem. Se puder projetar ali para quem não tem. 3, versículo 1. Já foi até lido hoje essa passagem, mas vamos meditar nela de novo. O pastor é chamado para cuidar da igreja de Deus. Vamos ler 1 Timóteo 3:1. Vou botar meu óculos aqui, porque senão chegando no meio século já está. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho os de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Até aqui. Meus irmãos, o finalzinho aí fala que o pastor é necessário também que ele tenha bom testemunho. Quando a gente fala em bom testemunho, a gente fala na conduta. Por esse etapa, por favor. Quando a gente fala em bom testemunho, a gente fala na conduta, não só o que se vê, mas também na conduta interna, dentro de sua casa, onde sua família tem que ver. Não adianta o pastor lá fora, aqui fora, ser uma excelente pessoa, mas dentro de casa não ser uma ótima pessoa. Hoje é dia do pastor. Hoje é um dia típico, a gente tira dia para homenagens, tudo. Mas a gente tem que se atentar sempre à palavra e qual é a função do pastor. Paulo chama o pastorado de obra. A obra, ela não é um privilégio para ser desfrutado, é um trabalho a ser realizado. A função pastoral, ela não é um privilégio como muitas pessoas acham. O pastor, ele tem a função de cuidar das ovelhas de Deus. Muitas vezes pensamos no pastor pregando atrás do púlpito, mas grande parte do ministério dele nós não olhamos, nós não vemos. A maior parte do ministério até não é nem o que a gente imagina. O pastor, ele atende telefone de madrugada. O pastor, ele tem que estar sempre disposto a sentir a dor das ovelhas. Quando uma ovelha perde um ente querido, ele tem que estar lá para consolar. O pastor,
ele tem que dar conselhos para situações mais diversas possíveis. Pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão tristes, com depressão. O pastor ele também é, na sua essência, um psicólogo. Tanto é que na teologia se estuda a psicologia pastoral. E o pastor, muitas vezes, na sua intimidade, ele sozinho, algumas vezes até com a ajuda de sua esposa, se derrama em lágrimas, porque tem problema na igreja que ele não consegue resolver. E isso causa sofrimento. Infelizmente, a notícia de ter até pastores que não aguentam a pressão e resolvem dar fim à sua própria vida. Tamanha é a dificuldade do ministério pastoral. Mas o pastor ele é chamado para servir a Jesus. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em João 10:11, todo pastor fiel procura refletir esse amor de Cristo. O pastor deve cuidar primeiro da sua própria vida. Em 1 Timóteo 13:27, que nós já lemos, antes de falar sobre habilidades, Paulo fala sobre caráter. Quando a gente lê o texto, o pastor tem que ter habilidade de músico. A gente não lê isso no texto. O pastor tem que saber falar em diversos idiomas. O pastor tem que saber dirigir. O pastor tem que saber cozinhar. Não fala. A exigência que a Bíblia traz é o caráter do pastor. Se o pastor ele não tem um caráter, um testemunho, como a gente olha no final, ele não vai conseguir cuidar da igreja. Hoje, graças a Deus, a igreja está cheia. E eu fico emocionado com isso. O pastor ele não é necessário que ele tenha uma boa eloquência, que ele fale muito bem. O principal atributo que tem ao pastor é o cuidado. O pastor ele não vai ser chamado para pastorear ovelhas que são dele. O pastor não é o dono da ovelha, mas ele é chamado para uma coisa nobre, que é cuidar da ovelha e da noiva de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, é o sumo pastor, é o supremo pastor, aliás. E é para ele que o pastor ele abre mão, muitas vezes, da sua própria vida para cuidar de algo que não é dele. Ele se torna um mordomo, alguém que muitas vezes perde seus próprios direitos. O pastor tem folga no final de semana? Não tem pergunta. Não, vai responder. Muitas vezes, sábado, domingo, a família tem aniversário de um familiar próximo, mas o pastor ele abre mão disso, porque ele teve um chamado. Tudo começa no chamado, lá antes de passar pelo seminário. O chamado, assim como foi com Samuel, e Deus falou com Samuel, chamou ele 3 vezes, começa ali no chamado. Aí começa a resposta do chamado, onde alguns vão aceitar bem, outros vão dizer, não, tu está maluco, esse não é para tu. Tem certeza? E quando começa esse chamado, às vezes você começa para se dedicar à obra, se dedicar aos estudos, você já não sai mais com os amigos, alguns amigos não entendem. Familiares, não que você vai se afastar dos familiares, mas familiares não vão te ver um dia, de final de semana, às vezes um almoço de família. Pô, vem cá, vamos almoçar com a gente. Não, eu não posso. Eu tenho que estar lá cuidando da igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Então o pastorado é uma decisão em que a pessoa abre mão da sua própria vida para viver a vida de Cristo. O povo ouve os sermões do pastor aos domingos, mas observa a sua vida durante toda a semana. A igreja precisa de pastores que não apenas preguem
a palavra, mas que vivam a palavra. O pastor, ele alimenta as ovelhas com a palavra. Se o pastor, ele não prega a palavra, não alimenta, não dá a palavra para as ovelhas elas minguam. Então a responsabilidade do pastor está sempre zelando. O pastor, ele não tem tempo para descansar. No dia que o pastor não está aqui no púlpito ou nos afazeres da igreja, muito provavelmente ele está em casa pesquisando, estudando a palavra, preparando o que ele vai trazer de sermão na quarta-feira, no domingo, qualquer outro dia, porque não é só nosso pastor, hoje eu tenho 2 pastores. Ele vai estar preparando alguma coisa para que cada um de nós saímos daqui aprendendo um pouquinho mais de Deus, para que nós possamos ser exortados, cuidados, tratados. Igual o pastor falou hoje de manhã, eles precisam quebrar a perninha da ovelha para não fugir. Às vezes é isso. Às vezes a gente fica bravo com um pastor que brigou, ele falou um não para alguma coisa. Mas muitas vezes a ovelha é tão arredia que o único jeito é você impedir ela de alguma forma. Então você dá aquela mascadinha na perna dela, aí a ovelha não vai fugir, ela vai ficar ali, mas ele vai cuidar da ovelha, com aquela perna sarar, e ela aprender que não é para fugir. Então essa é a função pastoral. A função do pastor não é entreter a igreja, apesar que o nosso toca bem, canta, ele dá uma entretida, mas a função dele não é essa. A função do pastor é conduzir o povo à palavra de Deus, é levar cada um de nós a ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento com aquele que é o Supremo Pastor, que é Cristo. Então essa é a função do pastor. Por isso, todo pastor responsável procura preparo, estudo, crescimento constante, sempre apegado às Escrituras para exibir o conhecimento, não para exibir o conhecimento, mas para alimentar melhor o rebanho de Deus, que Deus lhe confiou. O amor pela igreja leva o pastor a buscar conhecer cada vez mais a palavra. A igreja é a noiva de Cristo. Em Efésios 5, 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora tu imagina um homem assumir uma igreja como um pastor, sabendo que a igreja não é dele, a igreja é a noiva de Cristo, aquela por quem Cristo entregou a própria vida na cruz. E por isso, quando Cristo entregou a própria vida na cruz, a gente sabe o preço que é a igreja do Senhor. Agora tu imagina a responsabilidade que é um pastor sério cuidar de algo que custou o preço de sangue de Cristo. Essa é a responsabilidade. A igreja foi comprada por esse sangue. Cada irmão, cada irmã, cada família, todos têm um valor imenso diante de Deus. Quando o pastor visita o enfermo, consola um aflito ou ensina a palavra, ele está cuidando da noiva de Cristo. Não existe tarefa pequena quando se trata da igreja. O pastor cuida hoje olhando para o Supremo Pastor. 1 Pedro 5, 2, versículo 4. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pedro lembra que o rebanho pertence a Deus. O pastor é apenas um mordomo. Ele serve sabendo que um dia prestará contas ao Supremo Pastor. Isso traz humildade. A igreja não é nossa, é ministério. E o ministério não é nosso. Tudo pertence a Cristo. O verdadeiro pastor trabalha para que as pessoas amem mais a Jesus e dependam menos do pastor.
pastor é um homem chamado por Deus para cuidar de pessoas que pertencem a Deus. Seu trabalho envolve alimentar as ovelhas, proteger o rebanho, consolar feridos, corrigir com amor, ensinar a palavra, conduzir a igreja a Cristo. E para realizar essa missão, ele busca crescer, aprender e preparar, como eu já falei, continuamente. Mas sua maior credencial não é um diploma de teólogo ou um certificado de pastor. Sua maior credencial é amar a noiva de Cristo. Como Cristo ama, o verdadeiro pastor não mede seu ministério pelo tamanho do rebanho. Já vi muitos pastores falar: minha igreja tem, você dá um conhecido que eu já vi, ele fala: minha igreja tem 6 mil membros. O outro: a minha igreja tem só 10 membros. O que tem 10 não é maior que o que tem 6 mil, nem 6 mil maior que o que tem 10. Todos dois foram confiados na mesma missão, que é amar a igreja de Cristo. E essa é a função do pastor. E eu quero quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Quando o pastor Alex, o nosso pastor, deixa eu escrever uma água aqui. Até aqui, a parte que eu preparei em casa, mas agora eu vou falar do meu coração. Essa igreja, todo mundo sabe quem é daqui, passa por tribulações. Não vou entrar em detalhes. E eu estava pronto para sair daqui. Aí, o pastor veio aqui, um outro pastor amigo me ligou: Adriano, vai lá, quem está indo para lá é nosso. Quem está indo para lá, ele tem amor pela igreja. Aí, tudo bem. Logo depois me ligou o Marcelo, eu falei: o Henrique está lá fora. Me liga o Marcelo, líder dos homens batista da Magéense. Adriano, e olha que ele nunca tinha me ligado, eu nem sabia que ele tinha meu telefone. Só falei com ele umas 2 vezes. Adriano, está indo para a tua igreja aí um pastor que nós batalhamos juntos aqui, nós servimos juntos o Senhor aqui. Vai lá, dá uma chance, escuta ele, que ele tem amor pela igreja. A mesma coisa que o outro pastor falou. E eu vim. Conheci o pastor, o carisma dele conquista todo mundo, ele tem carisma, né? Essa é dele. Mas ele me conquistou mais quando eu vi uma coisa. Nós estávamos fazendo uma faxina aqui, eu vi o pastor pegando no colégio pedreiro, fazendo massa, tacando massa na parede e tal. Aí eu já vi o pastor falar e disse: isso não é trabalho de pastor não. Mas o nosso pastor não tem isso. Ele procura ter cheiro de ovelha. Há pouco tempo atrás nós fomos lá na CIB, né? Nós fomos lá na CIB, ver os amigos, encontrei outros amigos lá, no outro clube, que até vieram aqui depois. Mas desde a hora que eu cheguei até a hora que eu saí, eu só vi o nosso pastor na carne. Pastor o tempo todo na chapa lá, fritando hambúrguer para a festa da igreja, que nem é a igreja dele. Mas ele estava dando exemplo. É esse exemplo que eu, como ovelha, eu quero seguir. Então, pastor, fica aqui que eu agradecer. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém? Chegando aqui. Tem oração para a sua vida. O Senhor Jesus
Senhor, meu Deus e Pai, glorificado, Senhor, é o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, meu Deus. Senhor, nós pedimos pela vida do nosso pastor Alex, que muito tem contribuído aqui na Tua casa. Senhor, o Senhor o colocou aqui como nosso líder, e nós o reconhecemos como nosso líder. Senhor, tudo que acontece só com a Sua bênção, Pai. E está aqui, Senhor, deu certo. Abençoa a vida do pastor, abençoa a vida de sua família, Pai. Sua esposa, seus filhos, netos. Senhor, seja com ele, Pai. Senhor, proteja, Senhor, ele de maldades. Realize, Senhor, também, Senhor, seus sonhos. Não deixe, Senhor, não deixe que o inimigo, Senhor, toque no teu filho, Pai. E que ele, Senhor, mantenha sempre essa simplicidade, esse amor pelas tuas ovelhas, ó Pai. Que ele não se desvie nem para o lado nem para o outro, mas que ele continue, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor. Que ele continue vivendo a tua palavra. Senhor Deus amado, essa é a oração, Senhor, que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor, essa é a nossa singela homenagem. E agora o senhor tem a palavra, você pode pegar o microfone. Faz quanto o senhor, a igreja sua. Amados, a palavra é gratidão. Gratidão a Deus, porque é Ele, por Ele, que são todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque se somos frutos de orações da igreja, estamos aqui porque a igreja ansiou. E pela misericórdia e graça, Deus nos agraciou com a oportunidade de estarmos aqui. Desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, nós fomos impactados por Deus. Eu me recordo que a gente estava aqui, quando as crianças começaram a louvar, a minha esposa começou a se emocionar e lacrimejou os olhos. E ela me disse, quando chegamos em casa: amor, eu senti um corte no cordão umbilical de Vila Serrana. Deus nos quer em Ipiranga. E foi o mesmo sentimento que eu tive naquele momento. E aí, essa igreja nos abraçou, né? Com tanto amor, com tanto zelo. E aí nós conversamos ali um pouco, vamos orar. Comecei a orar a Deus, e Deus havia confirmado no meu coração. Em seguida, me coloquei à disposição. Se a igreja assim decidir, vamos caminhar. E assim foi. O pastor Haroldo falou: não vou poder ir, vai lá, me ajuda, com a igreja na quarta-feira, e depois vem quarta, vem sábado, vem domingo. Louvado seja Deus. Mas quero dizer aqui que os planos de Deus são maiores do que os nossos. A gente planeja alguma coisa e Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele nos concede muito mais, aqui parafraseando Efésios, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, no poder de quem nós opera. E é esse Deus que nos traz aqui com alegria, com amor, com temor. E eu louvo a Deus por cada um, como eu falei pela manhã, agora no início do culto. Deus marcou esse momento, esse dia, para que nós estivéssemos aqui. Também não quero agradecer que tudo isso nas nossas vidas acontece porque eu tenho
de fato uma ajudadora, a mulher que é um divisor de água na minha vida. Se existe um ministério onde um processo que eu passei, por todas as adversidades que eu passei, e Deus me agraciou, e ela sabe muito bem disso, da oportunidade de estarmos falando o amor de Deus, de estar trazendo a palavra, e Deus sabe disso e ela muito bem sabe. É fruto da oração dela também, porque Deus nos uniu para uma missão, e essa missão é servir a Igreja de Cristo. E eu estou aqui, amados irmãos, para servir. Eu sou um servo do Senhor. Quero amar, zelar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, não que eu queira fazer. Eu estou aqui para obedecer. E por isso eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, pela essa homenagem linda que ficará marcado para sempre na minha vida. Olhar em cada rostinho de vocês e ver que há uma emoção, há um amor, há um carinho, há algo que também ficará marcado para sempre na vida de vocês. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E que Deus possa retribuir a cada um de vocês sorte de bênçãos sem medidas, porque ainda que eu tente fazer, eu não vou alcançar tão amor, tão zelo, tanta gratidão. E eu peço que Deus derrame sobre a vida de vocês abundantemente, porque entendo, como Paulo disse, eu não sou merecedor, porque eu sou pecador, mas pela misericórdia e a graça de Deus, Ele nos dá a oportunidade. E eis-me aqui para servir esta igreja com amor, com gratidão, com alegria e singeleza do coração. Que Deus assim abençoe a cada um. E muito obrigado. Adriano, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a você. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Quando eu cheguei aqui, também, a primeira coisa que já havia no meu coração é trazer de volta as pessoas que por aqui passaram. E eu jamais poderia deixar uma ovelha para trás. Você é alguém que vai estar comigo, lado a lado, caminhando nesse ministério, até quando Deus assim quiser. Pode ter certeza disso. E que vamos lograr grandes vitórias e grandes caminhos vamos trilhar aqui neste lugar. O seu ministério, você sabe que será profícuo também. Que Deus abençoe e continue te abençoando grandemente na sua jornada ministerial, você e sua família, e a cada um de vocês, meus diáconos separados aqui também, que sempre estão ao lado, me apoiando, junto conosco, a cada um de vocês que tem servido a esta igreja com amor, gratidão e carinho, por tudo que passaram, mas que hoje vive um novo momento, e que vocês podem ter certeza que é isso que Deus quer: a alegria, o mover, contagiar, porque nós seremos uma igreja, nós somos a igreja que vai contagiar e cair na graça a cada dia mais, como diz lá em Atos 2, cair na graça, ou seja, e que vidas sejam acrescentadas através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé.